Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício de derivada de função implícita. Então, na segunda parte da lista, tem o exercício para encontrar dy dx dessa função, x² mais y² igual a 16. Note que essa aqui é a equação da circunferência. Então, por exemplo, você tem a equação x² mais y² igual ao raio ao quadrado. No nosso caso, o raio seria 4. Note que se eu segurar o raio fixo e sair mexendo no x, o y também muda. Então, nós podemos dizer que y é uma função de x e vice-versa. X é função de y. Mas o que é função implícita? Bom, uma função implícita ela pode ser descrita, entre outros detalhes, nesse formato. É a função de x e y igual a zero, onde o x não está presente aqui como variável independente, somente aqui, mas também pode estar dentro do y. O y é um y de x. No nosso exemplo, x² mais y² 16, seria então, qual seria a função? Eu passo o 16 para o lado esquerdo para que o lado direito dê zero. Então, ficaria dessa forma. A função seria f de xy escrito desse formato. Então, voltando ao exercício, nosso objetivo é encontrar a derivada de y em relação a x. Se você tentar isolar o y aí de cara e sair derivando, vai ver que nem sempre é tão fácil resolver. Então, como calcular dy dx? Bom, em posse dessa função implícita, você pode derivar ela em relação a x. Então, vou derivar essa minha função em relação a x e ela é zero. O x², a derivada dele é a derivada de um polinômio. Tomba o 2 e o x fica elevado a 1. Derivada de 16 em relação a x, bom, 16 é uma constante, derivada é zero. E no y², note que é uma função implícita. Eu vou ter que fazer regra da cadeia, porque se trata de uma função composta. Então, a derivada de uma função composta, o que tem? F é função de g, que por sua vez é função de x. Então, para derivar esse f em relação a x, eu faço a derivada de f em relação ao que ela depende, g, e depois derivo a parte interna, dg, dx. Então, deriva por fora e depois deriva a parte de dentro. No nosso exemplo, é y². Então, a função é o quadrado, o f. Então, vou ter que derivar y² em relação a y, que seria o g, e depois fazer o dy dx. Substituindo isso aqui na minha equação e isolando o dy dx, aqui y² é derivada do polinômio, fica 2y. Então, isolando o dy dx, passa ele para o lado esquerdo, passa o resto para o lado direito e eu obtenho a resposta final, que é menos x sobre y. O exercício termina aqui, você pode fazer o exercício 5b e 5c da mesma forma. Apenas para completar, para mostrar o teorema da função implícita, dada uma função implícita f de xy, onde y é função de x, vamos derivar esse negócio em relação a x. A derivada em relação a x, bom, o f, note que ele depende de duas variáveis, x e y. Então, eu tenho a chamada derivada parcial, o f em relação a x e a derivada de f em relação a y. Então, essa derivada parcial é indicada por esse delzinho. Então, eu tenho uma contribuição em x e uma contribuição em y, onde ao derivar f em relação a x, nessa parte aqui do y, eu tenho que fazer a regra da cadeia, derivar f em relação a y, depois dy dx. Só dando uma ajeitada aqui, eu posso isolar a derivada dy dx em função das derivadas parciais, del f del y e del f del x. Esse aqui é o teorema da função implícita, só que você precisa saber a derivada parcial. Ao fazer a derivada parcial, por exemplo, del f del y, você tem que considerar que o x fica constante. Você só olha para a derivada de y. E o contrário na derivada parcial em relação a x. Você pode aplicar essa fórmula aqui do teorema da função implícita nos exercícios, no exemplo anterior, e verificar que dá certinho. Tudo bem? Então é isso. Obrigada.